100 anos do poeta branco mais negro do Brasil. Segundo o poeta Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes é o único poeta brasileiro que ousou viver sob o signo da paixão, quer dizer, da poesia em estado natural. Vinícius de Moraes, sem dúvida, admirava e valorizava a beleza feminina acima de qualquer coisa, falava do amor e de como o relacionamento poderia ser eternizado dentro do tempo em que a chama estivesse acesa. E se para o poeta era o amor eterno que importava, 100 anos depois do seu nascimento, ainda existem pessoas que se inspiram e que vivem a obra de Vinícius de Moraes. E para saber como e por que o poeta pode ainda influenciar as pessoas, vamos conversar com alguns admiradores de Vinícius. É melhor ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Mas pra fazer um samba com beleza, preciso um bocado de tristeza. Preciso um bocado de tristeza. Senão não se faz um samba, não. Senão é como amar uma mulher só linda. E daí? Uma mulher tem que ter qualquer coisa além da beleza. Qualquer coisa de triste. Qualquer coisa que chora. Qualquer coisa que sente saudade. Um molejo de amor machucado. Uma beleza que vem da tristeza de se saber mulher. Feita apenas para amar. Sofrer pelo seu amor e pra ser só perdão. Bem-vindos ao nosso programa Centenário de Vinícius de Moraes. Para compor a nossa mesa redonda de hoje, temos aqui 3 convidados, todos jovens com algo em comum, que é a admiração por Vinícius de Moraes. São eles Caio Dalmas, artista plástico e admirador, né, Caio? Seja bem-vindo ao programa. Obrigado. Eric Alencar, estudante de jornalismo e admirador de Vinícius de Moraes. Bem-vindo, Eric. Muito obrigado. E Max Moraes. Bem-vindo, Max, administrador e, mais do que ainda, admirador de Vinícius de Moraes. Com certeza, obrigado pelo convite. Vamos bater um papo sobre esse centenário que tanto representa o Brasil, representa a arte em si, mas o que peculiar é a apresentação deles na vida de vocês, né? Que a gente vai conversar aqui hoje. Comigo, Angélica Salviato, Andrei Silva, Débora Soares e Mariana Rocha. Bom, Caio, eu vou começar por você. Qual foi, assim, seu primeiro contato com Vinícius de Moraes? Eu lembro que eu comecei a ouvir Vinícius por conta de Elis Regina, que eu sempre gostei muito de ouvir. E como eu fui um jovem muito melancólico, desde os meus 13 anos, uma coisa na música do Vinícius me chamou bastante atenção. Uma coisa, na verdade, as temáticas dele, né? Que eram temáticas que me tocavam, me calavam fundo, assim. Que é a questão do saudosismo, a questão da tristeza e a questão da paixão. E no meio disso tudo, uma certa esperança. Aí eu fui descobrir depois, pesquisando mais a fundo, que ele é libriano do dia 19. Eu sou libriano do dia 14, então a gente estava dialogando ali. Mas, principalmente quando ele falava da questão da tristeza, e aí algumas músicas dele remetem à tristeza, mas não simplesmente o fato de ser triste, né? Mas a tristeza como a energia de ativação da poesia, da música, da arte dele, né? E aí em algumas músicas ele fala, igual o Samba da Bênção, que ele fala que para fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza. Depois ele fala que a tristeza não tem fim, felicidade sim. E vai minha tristeza, essa coisa da tristeza dele, mas que a tristeza tem sempre uma esperança de um dia não ser mais triste. Então essas coisas me tocaram, assim. Que é muito intenso, né? Ele demonstra aquela coisa enraizada dentro dele, independente uma do coisa sentimento. visceral, é uma coisa visceral, assim. Exatamente. E quando eu crio, assim, minhas pinturas, alguma coisa assim, minhas melhores criações são nesse estado de tristeza. Tem até tem um poema dele curtinho, que eu não gravei direito, mas é mais ou menos assim, Há um passarinho, o nome do poema. E aí ele fala que: pra que viestes na minha janela meter o nariz? Se foi por um verso, não sou mais poeta. Ando tão feliz. Então, é mais ou menos precisa isso, da tristeza, assim. Né? Exatamente. Tipo, ele precisa dessa fonte, e tem muito a ver comigo. E eu comecei a ouvir e conhecer um pouco mais por causa disso, assim. Nossa, legal. E você só tinha o quê? 13 anos? Em torno de 13 anos. E hoje você comecei tá a ouvir com... mesmo, 26. 26.
Então, Vinícius já tinha falecido e estava tão presente na sua vida, na sua adolescência. E você, Érica, como foi? Você é um jovem de quantos anos? 24 anos. 24 anos. Qual foi o seu primeiro contato com Vinícius de Moraes? Meu primeiro contato, que eu me lembro, eu era bem pequeno, voltava sempre de churrascos, de festa com meus pais e voltava no banco de trás do carro dormindo. E sempre tocando grandes nomes da música brasileira e da música internacional. E eu lembro muito bem do meu pai sempre ouvir muito uma música do Vinícius chamada O Velha Flor, e a gente voltava escutando essa música e eu voltava dormindo e tal. Depois de anos sem ouvir essas coisas, sem ouvir a MPB e tudo mais, por volta dos 15, 16, eu comecei a me interessar mais por isso. Por causa da literatura, comecei a estudar mais literatura, ler mais. Aí fui conhecendo mais Vinícius de Moraes. Principalmente o lado que realmente chama a atenção dele, o que o fez viver como poeta, o único, como diria Drummond. O fato dele viver da música, da poesia, mesmo sendo criticado por muitos eruditos, como João Cabral de Melo Neto e tudo mais. E todo esse lance de literatura e música juntos, misturados. E eu começando a sair de casa e tomando umas, né? Aí a gente começa a ouvir muito Vinícius de Moraes. Foi mais ou menos isso. Tema de bar. Quem fala melhor de bar que ele? Boa. E Max Moraes, de quantos anos? Eu tenho 26 anos, gosto de Vinícius desde os meus 17, não foi tão cedo assim como meu amigo Caio. Mas, nem quanto o Eric, também mais cedinho ainda. Eu conheci Vinícius através de Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim. Tom Jobim. Que é o pai de nós todos, mata boi e fura piolho. Né? Ele, depois de conhecer muitas obras de Tom Jobim, ele fez muitas obras em parceria com Vinícius de Moraes. Eu tive o contato com uma frase que eu ouvi de uma música Cotidiano número 2, que me chamou muita atenção, em que Vinícius disse: a Deus se foi para desfazer, porque é que fez. E através daquela frase eu comecei a estudar mais sobre Vinícius de Moraes, me chamou a atenção. E pesquisando na obra, eu tive acesso aos discos, né? Desde lá dos primeiros, Orfeu da Conceição e tal. Passei por todos os discos. 50, né? Década de 50. Década de 50, 1956, se eu não me engano. Oscar Niemeyer participou desse disco. Exatamente. Lá. Do disco não. Do cenário. Do cenário. Ele participou do cenário. E a música de Tom Jobim, com ele já. Com ele. Depois veio o disco da Elisete Cardoso, Canção do Amor Demais. E todos esses discos me marcaram muito. Eu gostei de todos os discos. Hoje é uma obra muito presente na minha vida. E gosto principalmente do Vinícius, da parceria dele com o Toquinho, que para mim, a melhor representação do bar brasileiro é a música de Toquinho e Vinícius. Bonito isso. Os dois, eles representam o bar brasileiro ali. Né? Eu acho que não tem outra dupla que melhor represente a situação do bar no Brasil. A conversa, o diálogo entre amigos. E as parcerias também de Vinícius, você vê cada momento, cada parceria é um momento também da vida dele, né? Com o João, com o Pixinguinha, com o Baden Powell, com o Vitoquinho, com o Tom Jobim. Pra mim, a visão é que cada parceria também é cada momento dele, né? Exato. E com o Toquinho era um momento que tava mais boêmio, talvez. E você depois da década de 70. E uma relação muito de amizade também. Sim, né? ele fala da questão da amizade. Vamos cantar aquela música pra fulano. Carlinhos Lira, não sei o que, lembra. Mas de todos os parceiros que o Vinícius teve, de todos os parceiros, ele teve, começou lá bem cedo, Tom Jobim e tudo, mas ele continuou com o Toquinho. Ele ficou com o Toquinho mais de 10 anos. Né? E ele gravava somente discos anuais com o Toquinho. Ele fazia participações com outros artistas em emissoras de TV, mas disco anual com o Toquinho sempre, a partir de 70. Né? Sempre com o Toquinho. Então eu acho que foi o parceiro que mais marcou assim o Vinícius, e graças a Deus a nós também. Eu acho que essa parceria, ela na música brasileira, acho que é o que a gente pode chamar de parceria. Não é só uma dupla. Exato. Um encontro, uma união de artistas, como mesmo foi Tom Jobim e Vinícius de Moraes. A parceria mesmo é Toquinho e Vinícius. E foi aí também que ele começou a fazer muito mais música sozinho, até. Né? Verdade. Ele fez depois muitas músicas, da Afro-Samba até. Depois do Afro-Sambas e depois do Toquinho. Ele começou a fazer muito mais música sozinho. Que até que ele fala que estava preparado para morrer já, né? Ele já estava desencarnado. Até no documentário ele fala, Chico Buarque fala, né? Que já estou pronto para desencarnar, que ele estava quieto no canto, isso aqui. Acho que já vivi o que eu tinha para viver. E isso era 76. E acho que poderia ser nessa época. Ele já estava cansado em 78. Nos shows do Canecão, ele já apresentava um cansaço. Ele foi para a Europa. Além da diabetes. Isso. Além da diabetes atacá-lo.
Bebia Verdade. bem. Agora... Vivia com a garrafa de uísque, né? Debaixo do braço. E também foi um grande contato meu. Eu até esqueci de me falar. Eu gostava muito de tomar uísque em casa. Então, aquilo me remeteu muito a isso. Inclusive, ele tem uma frase que ele fala que o melhor amigo do homem não é o cachorro, era uma garrafa de uísque. Que é o cachorro engarrafado. Né? O uísque é o melhor amigo do homem, é o cachorro engarrafado. Cachorro engarrafado. Que também foi um grande problema, né, da diplomacia, que ele abandonou e que queria ser o verdadeiro Vinícius de Moraes. Porque cantar de terno e gravata sem a garrafa de uísque, pra ele ia ser impossível. Ele falou uma frase linda, ele mandou uma carta para o Ministério das Relações Exteriores e falou: é preciso de fato voltar ao Rio de Janeiro. Não é problema de dinheiro ou de status, é um problema de amor, pois o tempo do amor é que é irrecuperável. Agora, a gente está reunido aqui com vocês que são jovens, né? É notório que os jovens aí de 20 a 30 anos, em sua grande maioria, não são conhecedores ou se inspiram na vida e obra de Vinícius. Isso não se dá apenas pelo fato de terem vivido em épocas diferentes, mas pode-se dizer que os jovens priorizam outras obras. O que vocês acham disso? Eu acredito que seja uma questão de predisposição mesmo. Acho que é uma questão de predisposição, porque os jovens não estão dispostos a ouvir. Eles não estão dispostos a conhecer. Porque hoje se fala, e às vezes a gente fala assim, mas Vinícius falava de amor como ninguém, falava de amizade, paixão, e hoje se fala coisas muito diferentes disso tudo. Na verdade, nem sempre. Ele falava muita coisa que você ouve em diversos estilos musicais, mas ele falava com poesia. Eu acho que o grande problema de aceitação dessas músicas de MPB mais antigas é a poesia. É porque ela não gruda na cabeça. Aqui no Espírito Santo, principalmente, que em Vitória, você vai em barzinho, só toca música de videokê. Os artistas hoje, eles gravam e falam de amor com a intenção de ter público, de vender mais CDs, e porque o amor, todo mundo sofre por amor. E Vinícius, naquela época, ele falava porque ele vivia, né? Ele vivia intensamente o amor, a paixão, casou 9 vezes. Então tem essa diferença também da admiração por Vinícius. Mas o Vinícius também, ele tem uma coisa, eu acho que em alguns pontos ele é mal interpretado. E isso passa no documentário, quando ele fala da questão da paixão, no fundo, o que ele gostaria, talvez por isso ele tenha casado 9 vezes, ele queria ter essas 9 mulheres ao mesmo tempo, sabe? Por mais de uma pessoa. Sou bem constante no amor leal, louras morenas, sois o ideal. Haja o que houver, eu amo em toda somente a mulher. As muito feias, né? Que me perdoem, mas beleza é fundamental. E ele idealizava. Quando amava ele fala suas tias com beijos e rimas, amava as criadas, lavando as escadas. A mulher, né? Quando ele fala da mulher feita apenas para amar, sofrer pelo seu amor e para ser só perdão, na verdade ele idealizava esse tipo de mulher, porque ele queria que ele tivesse com um num dia e no outro ele fosse pedir perdão para outra e ela perdoasse. Pra ele sentir isso. E volta para mim, e depois ele saísse de lá e fosse para outra. Era uma coisa assim, uma apreciação total. A gente percebe também um pouco de que muitos jovens conhecerem Vinícius quando posta no Facebook que alguém terminou um namoro, postou lá um soneto. Ou agora, por exemplo, Garota de Ipanema, foram 127 versões, né? Mundiais, e a última foi de Emily House. E assim, tem jovens mais velhos que a gente ainda e que conheceram só porque Emily House gravou. E como que você se coloca ainda, depois disso ainda? Eu ainda acho que é até válido. Pelo menos está tendo um passo importante. Sim, porque verdade. O jovem vai no Facebook, coloca uma frase do soneto de fidelidade, o soneto do amor total. Autor desconhecido e não sabe nem o que copiou às vezes. Ele vai no Google, copia a frase, coloca lá porque achou bonito, nem entendeu. Verdade, e eu já vi... Nem leu todo o soneto. E eu já vi trechos que não tinham nada a ver com a situação. A pessoa colocou lá no Facebook o trecho do Poesia do Vinícius e colocou Clarice Lispector. Uau! Colocou Clarice Lispector. Então, assim, eu acho válido. A pessoa, pelo menos o jovem, tenta, não é? Mas o importante é ele conhecer realmente a obra de Vinícius, mesmo que seja um pouquinho, porque é uma obra muito bonita, são músicas muito bonitas. E música é atemporal, sempre vai ser atemporal. Você pode mudar o arranjo e a música vai continuar contemporânea. Uma questão, vocês estão falando de centenário e tudo mais, que eu estou gostando muito dessa mesa redonda, justamente porque a gente está falando do Vinícius de Moraes de uma forma legal.
Jovem. Algo que me deixa assim um pouco encafifado, estava até conversando com 2 amigos meus no domingo sobre isso, em que o centenário do Vinícius de Moraes e não existe uma movimentação nacional ou algo assim, uma releitura da sua obra, seja dos poemas, seja da música, seja da peça, seja lançamento de novos, com uma coletânea com novos artistas, tentando fazer seu arranjo, uma coisa assim. Fizeram É complicado. E isso eu acho válido. Quando você pega outros artistas para interpretar e artistas contemporâneos, você disponibiliza o compositor para pessoas que... Nossa, eu conheci Vinícius de Moraes através de, sei lá, de Zeca Pagodinho, de Vanessa cantou Antônio Carlos Jobim. E isso não é algo novo, Na década de 60 e 70 houve uma revitalização daqueles sambas de Noel Rosa, de Cartola, justamente porque quem estava regravando? Pelo menos na televisão, aparecia e cantava nos programas de auditório da Elisete Cardoso e tudo mais. Quem estava cantando era Maria Bethânia, era Chico Buarque, eram artistas novos. O Show Opinião trouxe Zé Cat, Nelson Cavaquinho. Eu conheci há pouco tempo atrás um cantor chamado Cícero, cantor jovem. Ele tem uma linha poética e musical e uma influência grande, inclusive, do Tom Jobim e do Vinícius. Olha que legal. A música dele é muito bacana. O Tom é incrível e o Vinícius juntos... O espetáculo deles, Pobre Menina Rica, que teve texto do Vinícius e participação. O Tom Jobim ia dirigir esse espetáculo do Vinícius, acabou não dirigindo, mas a Nara Leão fez, mas quem ia fazer era Elis Regina. E Pobre Menina Rica é um espetáculo maravilhoso, que podia, vários espetáculos do Vinícius podiam ser trazidos à atualidade. E você vê essas coisas, inclusive, que um CD riquíssimo do Vinícius de Moraes custa R$ 9,90. E Rihanna, R$ 39,90. 39, tipo... Anitta, 40, sei lá, sabe? Porque esses tipos de cantores, na verdade, têm obras passageiras, né? Não são obras como Vinícius, como Tom Jobim, que são antigaças e, assim, 100 anos de Vinícius de Moraes. Uhum. Até hoje, vem sendo regravados, vem sendo lembrados. E, inclusive, o Vinícius, ele tem uma música chamada Marcha da Quarta-feira de Cinzas, que fala sobre o carnaval. E aí você ouve e você tem vontade de estar lá na época dele, no carnaval. Apesar de ser uma música extremamente saudosista, que ele começa a música dizendo, né? Acabou o nosso carnaval. Tipo, o carnaval agora não é mais do jeito que era. As pessoas não se abraçam na rua pra sair cantando, cantos de paz, coisas boas. O próprio Adoniran já havia percebido isso. Para encerrar, infelizmente, nosso papo tá mais do que bom. Mais alguma mensagem a esses jovens? Eu indico um disco do Vinícius para... Qual disco? Como dizia o poeta, 1971. É um disco jazzístico, exuberante, muito bom. Como dizia o poeta, as melhores músicas ali reunidas num só disco, músicas inéditas para a época, né? Escutem, é um disco bom. Eu diria que para quem gosta de samba, ouça Vinícius, leia Vinícius, e porque sem conhecer Vinícius não tem como fazer samba, não tem como curtir samba, não tem como saber o que é samba. E você, Eric? Bom, eu indico um disco que é o meu favorito, no Poeta e Violão, de 1975, porque é bem intimista, só o Vinícius e o Toquinho com seu violão, só isso. No finalzinho que tem um piano, na última música, na última faixa. É tão verdadeiro aquele disco que dá pra você ouvir o isqueiro do Vinícius de Moraes enquanto ele vai acender o cigarro. Rosa pra se ver, pra se admirar, rosa pra crescer, rosa pra brotar, rosa pra viver, rosa pra se amar, rosa pra colher e despetalar, rosa pra dormir, rosa pra acordar, rosa pra sorrir, rosa pra chorar, rosa pra partir, rosa pra ficar, de se ter mais uma rosa mulher. É primavera, é a rosa em botão. Ah, quem me dera uma rosa no coração. O programa de hoje contou com a produção e locução de Andrei Silva, Angélica Salviato, Débora Soares e Mariana Rocha. Orientação técnica, Giovanni Vandercock e Jean Mariano. Orientação pedagógica, Gilda Soares. Até o próximo programa. 100 anos do poeta branco mais negro do Brasil.